Olá pessoal, eu sou a Letícia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre elaboração de projetos, mais especificamente sobre análise edital e a estrutura básica de um projeto. Como exemplo, a gente vai utilizar o edital 030/2023, que é da Lei Paulo Gustavo, que é o artigo 6, audiovisual. O primeiro ponto que a gente tem que se atentar ao olhar um edital é a questão do objetivo dele. Quer entender qual é o propósito do edital, qual é o objetivo geral, se ele está buscando apoiar novos talentos, promover a cultura local ou financiar grandes eventos. Um outro ponto também nesse tópico é a questão da prioridade, né? Verificar se tem áreas ou temas prioritários. Bom, no exemplo deste edital aqui, no objeto dele, ele já deixa que o objetivo dele é incentivar, né, o apoio a produções de audiovisual de forma exclusiva, conforme o anexo 1 do calendário. E aqui nesse anexo 1 eu peguei esse exemplo, como por exemplo essa ação número 1, né, que são projetos de documentários de 25 minutos, curtas-metragens de ficção ou não, com duração de 15 minutos, tempo indicado para produtos finalizados, observado o tema exigido no edital, tá bom? E aqui ele colocou também alguns outros pontos, né, que é quem pode participar, a quantidade de vaga, o valor bruto, o valor líquido, o valor total. Um outro ponto também que a gente vai analisar são os requisitos de elegibilidade, né, que é quem pode participar. A gente vai identificar no edital se é aberto para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, organizações sem fins lucrativos e outros tipos de entidade. Aqui ele coloca, né, que é o tópico 5, que é quem pode participar. Ele fala que pode participar qualquer agente cultural, pessoa física, residente de São João de Meriti, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, que o CNPJ seja de São João de Meriti e que seja ativa há pelo menos 3 anos. Aqui ele colocou também umas regrinhas, né, para pessoas físicas, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, por exemplo, tem que se atentar se o KNAI se enquadra nesse edital de audiovisual. Porque, por exemplo, se o meu KNAI é só para atividades esportivas, por exemplo, eu não poderia participar desse edital porque não se enquadra a atividade do meu CNPJ. Um outro ponto também que a gente tem que analisar são os critérios específicos, né, SA, que é a questão se tem que ter experiência prévia, a localização geográfica ou se é específico para um tipo de projeto. Aqui no tópico 6 do edital ele colocou quem não pode participar. Por exemplo, menores de 18 anos, que tenha se envolvido diretamente na etapa de elaboração do chamamento público, que tenha participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas, dentre outros. Um outro ponto que a gente vai analisar é a questão dos critérios de avaliação. É entender quais critérios vão ser usados para avaliar o projeto. Isso pode incluir inovação, relevância cultural, impacto social, viabilidade técnica e financeira. Aqui nesse edital ele colocou alguns critérios, né, gerais, como a relevância do projeto para o cenário cultural do município, os anos de experiência cultural, a contrapartida cultural, e ele também especificou alguns critérios específicos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Um outro ponto que tem surgido muito nos editais é a questão da acessibilidade. É a gente descrever, né, mostrar no nosso projeto quais ações a gente vai implementar no nosso projeto, como banheiros adaptados, rampa, a questão do aspecto comunicacional, que é intérprete de Libras, às vezes é um texto em braille. Então, assim, é importante também a gente entender mais sobre esse assunto e ver quais ações a gente pode implementar nele. Outro ponto que a gente vai analisar é a questão da documentação e dos procedimentos. Identificar quais são documentações necessárias, como, por exemplo, proposta detalhada, orçamento, currículo das pessoas envolvidas. Também é importante a gente entender qual é a forma de submissão. Verificar se vai ser um formulário online, se vai ser a proposta impressa e entregue no local. Nesse edital, por exemplo, ele colocou aqui na parte de inscrição que vai ser um formulário online e que a gente também vai precisar anexar alguns documentos. Ele destaca aqui, por exemplo, a pessoa física, o CPF, RG, comprovante de residência, portfólio. A pessoa jurídica, o currículo, né, do proponente, o CNPJ,
comprovante de residência e dentre outros anexos aqui que ele colocou. Também é importante a gente se atentar ao cronograma. Nele vai estar estipulado todos os prazos em todas as etapas. Aqui, por exemplo, ele colocou a data de publicação do edital, o período de inscrição, a divulgação das pessoas habilitadas. Também é importante a gente verificar a duração do projeto, ver se no edital ele estipulou um tempo mínimo, um tempo máximo. Nesse aqui ele colocou que os projetos apresentados deveriam conter previsão não superior a 6 meses. Ou seja, se meu projeto tem mais do que 6 meses, ou eu não vou submeter, ou eu vou adequar ele para ser em 6 meses. Um outro ponto também é a questão do financiamento, né, e o recurso. É verificar qual o valor disponível para o nosso projeto e a forma de pagamento, se vai ser antecipada, se vai ser em parcelas. Aqui nesse edital, na parte de valores, em cada ação ele já estipulou. Por exemplo, na ação 1, ele colocou que serão 7 vagas e cada uma terá 50.080 por projeto. Ele colocou também sobre a forma de pagamento, que será em conta bancária específica do projeto e será repassado em parcela única após a assinatura de contrato. Um outro ponto também que muita gente deixa para ver só lá no final do projeto ou depois que assina o contrato é a questão das obrigações. Aqui no edital, por exemplo, ele colocou a questão do relatório de execução da proposta, tanto físico, que é a execução das atividades em si, quanto financeiro. Esse, por exemplo, deixou já no edital o modelo que deve ser tanto o relatório de execução, tanto o relatório financeiro. Aqui ele também deixou os prazos de entrega. Ele coloca que tem que ser impresso e organizado e ser entregue no local destinado. A questão também da prestação de conta. Ele colocou que deve ser entregue até 30 dias corridos após a execução do projeto e também deixou um local especificado. Os editais também ultimamente têm especificado a questão de como que quer que seja a divulgação do projeto, que é a questão do uso da marca, se precisa ter alguma hashtag específica. Aqui ele colocou que os materiais de divulgação do projeto têm que ser em formatos acessíveis para pessoas com deficiência e conter as informações dos recursos de acessibilidade disponibilizados. Deve conter também as imagens informativos que caracterizam a promoção pessoal e todos os materiais nesse item devem ser submetidos à avaliação deles antes de ser divulgado. Um outro ponto também que é importante a gente verificar é a questão da contratação. O que a gente vai precisar caso a gente seja selecionado para levar na assinatura do contrato. Aqui ele especificou pessoa física, RG, CPF, comprovante de residência, um mini currículo e um portfólio. A pessoa jurídica, o CNPJ, os documentos de identificação do representante legal e algumas certidões que ele deixou especificada. Esse edital também ele coloca que a conta precisa ser numa agência do Banco do Brasil no centro de São João de Meriti. Normalmente os editais eles só estipulam o banco, o proponente é que escolhe a agência. Nesse caso aqui ele já escolheu a agência e o banco. Bom, e para a gente fechar essa parte de análise edital, também é importante a gente verificar se eles deixaram algum e-mail, algum telefone para a gente poder tirar dúvida. Quando eles deixam, eles também colocam um prazo. Por exemplo, uma semana antes de fechar o período de inscrição, é o período que a gente vai ter também para poder tirar essas dúvidas. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na parte de estrutura básica do projeto. Tem determinados financiadores que eles não estipulam um modelo específico da proposta. Então, a gente usa essa estrutura básica para poder apresentar o nosso projeto. Bom, essa estrutura ela tem na parte inicial o título, né, que é o nome do projeto, a justificativa, onde vai explicar a importância e a necessidade dele, detalhar o contexto cultural e social, os problemas que o projeto pretende abordar e como ele pode beneficiar o público e a comunidade. Em resumo, a justificativa responde à pergunta: por que esse projeto é relevante?
Ele é fundamental? Qual é a razão dele? Por que eu mereço ser selecionado? Um outro ponto também são os objetivos. Eles são divididos em objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais é a meta ampla e de longo prazo, que descreve o impacto desejado do projeto como um todo. Ele define a visão e a missão do projeto, como, por exemplo, promover a cultura local ou aumentar a acessibilidade à arte. Já os objetivos específicos são metas mais detalhadas e concretas que ajudam a alcançar o objetivo geral. Eles são mensuráveis e de curto a médio prazo, como, por exemplo, realizar uma série de workshops, produzir uma exposição ou alcançar um número específico de visitantes. A diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos é que o objetivo geral ele é amplo e abrange a finalidade principal do projeto, enquanto os objetivos específicos são mais detalhados e focam em passos práticos para atingir essa meta geral. Um outro ponto é o público-alvo, que é descrever o público que o projeto pretende atingir, incluindo características demográficas e interesses. Já a metodologia é a abordagem e os métodos utilizados para implementar e executar o projeto. Ela descreve as atividades, processos e técnicas que vão ser empregadas para alcançar os objetivos definidos. Inclui a forma como o trabalho será organizado, as etapas a serem seguidas e os recursos necessários. Por exemplo, para um projeto cultural de oficinas de arte para jovens, a metodologia pode incluir a realização de workshops semanais conduzidos por artistas locais, a utilização de materiais específicos para cada atividade e a realização de exposições finais para mostrar os trabalhos dos participantes. Já o cronograma, ele é a linha de tempo com as etapas e prazos para a realização do projeto. Ele tem que ser definido porque eu não posso, na execução, a cada mês do meu projeto, eu verificar o que tem que ser feito. Assim que eu elaboro, eu preciso já saber quais atividades, quais são as etapas do início ao fim dele. Então, assim, o cronograma ele precisa ser bem definido para saber o que eu vou fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, e isso até o final do projeto. O orçamento é a estimativa detalhada dos custos envolvidos e das fontes de financiamento necessárias. Normalmente a gente divide em meta e etapa e no orçamento que a gente vai detalhar. Eu vou precisar de 500 resmas de folha. Eu vou colocar o valor unitário, o valor total de cada item, e assim eu vou conseguir ter uma visão ampla de um total geral do meu projeto, mas também de um total mais simplificado por meta e etapa. Bom, também é importante a questão da equipe, informações sobre os membros envolvidos no projeto e suas responsabilidades. Por exemplo, eu vou precisar de um coordenador geral, quais vão ser as atribuições dele? Um auxiliar administrativo, quais vão ser as atribuições dele? E assim por diante. Um outro ponto é a avaliação, são os critérios e os métodos que eu vou medir o sucesso do meu projeto. Normalmente, a gente faz relatórios trimestrais, dependendo da duração do projeto, para verificar o andamento, verificar se tem necessidade de fazer ajuste, como que os beneficiários estão lidando, se está tendo alguma dificuldade, dentre outras coisas. E também é importante a gente saber a questão da divulgação, como a gente viu lá na parte do edital, a gente planejar as estratégias e os canais que a gente vai promover e engajar o público do nosso projeto. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenham absorvido bastante informação, e qualquer dúvida é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo e ir relembrando os tópicos necessários. Até a próxima!